Então, pessoal, vamos tratar aqui agora sobre a história do município de Saquarema. Lembrando que o nosso curso aqui é sempre voltado para o concurso público. Então eu pego os principais fatos históricos e vejo ali e esquematizo para vocês o que é mais possível de cair no concurso público. Recomendo também a leitura dos materiais que forem indicados pelo edital e também dos materiais que eu vou deixar aí para vocês, tá legal? Vamos lá. Seguinte. História de Saquarema tem aqui o TCE. Por quê? Porque essa aula aqui ela foi tirada de um estudo socioeconômico do TCE. O Tribunal de Contas do Estado, do Rio de Janeiro, ele faz estudos sobre as cidades do Estado e abrange algumas coisas, inclusive a história, a geografia, a natureza, enfim. Então eu tirei daqui, porque eu acho uma fonte interessante para a gente trabalhar, tá legal? E bem resumida e com questões possíveis de prova. Então dá uma olhada aqui comigo, vamos lá. Nos primórdios ali, nos primórdios, digamos assim, Saquarema pertencia à capitania de São Vicente, tá legal? Todo mundo sabe que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, enfim, isso daí já não vou contar essa história toda, mas foram várias capitanias. E a qual capitania Saquarema pertencia? Isso pode ser objeto de prova. Pertencia à capitania de São Vicente, tá legal? A qual o donatário era Martim Afonso de Souza, tá legal? Dois nomes interessantes para você gravar. O donatário, que é Martim Afonso de Souza, e a capitania de São Vicente, tá legal? Continuando. Martim Afonso de Souza, ali ele fundiou, em Saquarema no caso, sua frota em frente ao antigo Morro do Canto, próximo da Barra Nova, tá legal? Que é uma localidade ali no município, beleza? Então, grava isso aqui, que ele fundiou a galera dele lá, a frota dele, quer dizer, em frente ao antigo Morro do Canto, que é próximo da Barra Nova, beleza? E continuando, ali naquela área também, ele encontrou indígenas, tá? Ele encontrou indígenas naquela área, na área ali de Saquarema. E qual que era essa ocupação indígena predominante? Era um grupo dos tamoios, tá legal? Muito interessante você saber isso também. E esses tamoios, eles, digamos assim, foram eles que deram o passo inicial ali, a origem para a palavra Saquarema. Por quê? Porque eles chamavam aquela área que os tamoios, né, eles habitavam de dois nomes, digamos assim. Esse aqui de baixo é até mais assim, famoso, mais usual, tá legal? Esse Socorrema. Esse aqui é mais usual, digamos assim, mas é interessante você saber os dois. Eles chamavam de Socoa e Rema, que significa, na língua deles lá, lago sem conchas, e também chamavam de Socorrema, que é bando de socós, que é uma ave, tá? Uma ave pernalta que era abundante na lagoa. Poxa, Alexandre, a ave pernalta, o que é isso? Ave pernalta são aves que têm a perna mais longa, digamos assim. Resumindo, não é aula de biologia, mas só para você ter a noção da palavra, para você simplesmente não decorar, beleza? Continuando. Então, aí a gente passou aqui, né? Falamos dos primórdios da ocupação indígena, da origem da palavra Saquarema, e vamos para cá. Núcleo inicial, quando teve uma aglomeraçãozinha um pouco maior. Esse núcleo inicial na cidade de Saquarema aconteceu num lugarzinho chamado Carmo, tá ligado? Uma localidade chamada Carmo. Por quem? Quem deu o pontapé inicial para isso? Em 1954, padres da Ordem do Carmo obtiveram Seis Marias. Observe que eu tenho a palavra aqui, Seis Marias, aqui em cima, que eu até sublinhei para vocês. Por quê? Porque eu estou sublinhando as palavras assim que às vezes traz um pouco mais de dúvida. O que era uma Seis Maria? Era basicamente uma terra lá que estava inutilizada, abandonada pelo Reino de Portugal, e eles davam para o cara tomar conta e explorar, tá legal? Não, como eu falo, eu quero me aprofundar sobre o que é Seis Maria. Vai para uma aula de história do Brasil, tá? Aqui eu só tô dando uma noção para vocês, beleza? Vamos lá. Os padres da Ordem do Carmo obtiveram Seis Marias e chegaram e começaram a construir o convento de Santo Alberto, tá legal? Interessante você saber esse nome aqui, ó. Convento de Santo Alberto. Por quê?
Vai que na prova vem assim, os padres da Ordem do Carmo vieram em 1954 e construíram o quê? Construíram o quê? O convento de Santo Alberto, tá legal? Continuando. Enfim, a prova pode brincar com isso aqui. Pode falar que foi o convento de Santo Alberto e quem construiu. Enfim, de várias maneiras. Continuando. E mais 6 Marias foram concedidas, o que gerou a criação de fazendas no município de Saquarema. Tá legal? Continuaram distribuindo mais 6 Marias. Beleza. Agora, interessante aqui pra gente essa parte, super importante. Daqui pra baixo, super importante. Pra lá é muito importante também, mas aqui é super importante. 1660 a 1660 a 1662, Manuel Aguilar e sua esposa, bom, achei até um certo machismo na história assim, escrito sua esposa, era melhor falar o nome dela, mas tudo bem. E sua esposa ergueram uma capela em honra a Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, tá legal? Muito importante isso. Isso daqui é muito possível de cair em algum dos cargos, em alguma das provas. Por quê? Porque, olha só, hoje, atualmente, esse local é onde foi edificada a atual igreja matriz. Tá legal? A atual igreja matriz da cidade. Então, é interessante você saber que Manuel Aguilar e sua esposa, eles ergueram a capela Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema. Tá legal? Show! Agora é o seguinte aqui. Dia 12 de janeiro de 1755. O governo deu título, o governo do estado do Rio de Janeiro, tá? Deu título de freguesia ao curato de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema. O curato é tipo assim, meio que uma área religiosa ali. Tá legal? E o que que acontece? Ganhou o título de freguesia, ou seja, ficou um status um pouquinho maior, certo? Então, e vale a pena falar também que a principal atividade desse curato, nessa área religiosa, era a pesca, beleza? Então, uma data para você gravar e uma informação, ok? Vamos lá. Agora, isso daqui, acho que, sem sombra de dúvidas, é o ponto mais importante da aula, beleza? Dia 8 de 5 de 1841, pela lei de número 238, houve a criação do município de Saquarema. Saiu do status de povoado para vila. Essa data aqui marcou a criação do município. Se você pegar o brasão do município, você vai ver lá, dia 8 de 5 de 1841. Tá legal? Isso daqui é de suma importância, ok? Você gravar a data de aniversário, de nascimento, né, do município. Contudo, o desenvolvimento ele foi um pouco reduzido no município. Não foi um desenvolvimento como esperado. E o que que aconteceu? Aconteceu a extinção do município. Em 1859, ele virou freguesia com sede em Araruama. Tá legal? Araruama acabou englobando esse município de novo. Perfeito? Mas com tudo isso, você vai ver que daqui a pouco no próximo quadro, que voltou a ser município. Tá? Voltou, se separou de novo. Mas a data que marca o nascimento do município, é o que você vai marcar na prova, é essa data aqui, tá? 8 de 5 de 1841. É a data que está no brasão do município, tá? O que aconteceu aqui foi meio que um término de, sabe? Namorado e namorada que termina e depois volta. Basicamente isso. Show? Então eu vou dar uma apagada aqui nesse quadro e a gente vai continuar. Tem só mais uns 4, 5 tópicos aí no máximo. Rapidinho. Continuando aqui, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Eu parei aqui no último tópicozinho aqui embaixo, certo? Desenvolvimento reduzido causou a extinção do município em 1859. Aí virou freguesia com sede em Araruama. Beleza? E o que eu falei pra vocês? Que voltou a ser município de novo. Já em 1860, voltou a ser vila. Tá legal? Saiu, ó. Ele passou povoado, vila, município. Aí o que aconteceu? Virou freguesia de Araruama. Agora já em 1860 voltou a ser vila, tá legal? Ou seja, deu a volta por cima. Por que voltou a ser vila? Devido à reação popular, as pessoas que estavam ali não gostaram, enfim, dessa história aí
de ser freguesia de Araruama, e também do avanço do café, tá legal? Avanço do café, a cultura cafeeira tomando conta, fortalecendo mais a economia do local. Show? E já em 29 de janeiro, 29/1 de 1861, o município foi reinstalado, beleza? Cuidado com isso aqui. Essa aqui não é a data de criação do município. A data de criação do município é essa aqui, ó. Tá legal? Essa aqui que eu comentei com vocês, dia 8/5 de 1841. Muito cuidado com essa informação. Mas é também de grande valia você saber essa informação aqui, que o município foi reinstalado. Show? Vamos lá. Continuando. A partir dessa data aqui, um pouco antes também ali nesse entorno, a agricultura da região ali era próspera. Era próspera por quê? Um dos fatores pelos quais era próspera. Porque você tinha a mão de obra escrava. Concorda comigo? Aqui nessa data ainda tinha escravidão. Certo? Só que essa economia aqui, essa agricultura próspera, ela levou um grande baque, um grande impacto. Com o quê? Com a Lei Áurea. Eu não estou falando que a Lei Áurea é boa, é ruim. Não, pelo amor de Deus. Eu só estou falando que houve uma mudança econômica na cidade. É um fato. Tá legal? Porque você tem mão de obra escrava, todo mundo fazendo para você de graça, e de repente acabou. Não, os escravos estão... Agora ninguém mais é escravo, tem que ser pago, digamos assim. Tá legal? E isso gerou uma consequência, que foi o êxodo dos trabalhadores. Resumindo, galera, ó, meteu o pé. Beleza? Vamos lá. Já em mais ou menos ali, na verdade, né? 1950, houve um grande número de loteamentos, o que provocou uma expansão na cidade, um crescimento mais arrojado, um crescimento mais rápido, tá legal? E o que acontece? Como, digamos assim, a agricultura, ela foi, de fato, se substituindo, abriu achos bem grande nisso aí, se substituindo, foi dividindo espaço com a função de local veraneio, tá legal? Ou seja, local que a galera vai passar férias, que é um terreninho lá em Saquarema, pra ir na praia, pra ir na lagoa, passar umas férias lá, tá legal? Aí nessa época, houve isso, um grande número de loteamentos que causou uma expansão também na cidade. Por quê? Porque o local ele passou a ter função de local veraneio, que acabou sendo ali naquele momento o principal vetor de crescimento do núcleo urbano, tá legal? O núcleo urbano cresceu bastante devido a essa função aqui, de veraneio. Show? E para encerrar aqui nossa aula, outro fator importante também é a RJ 106, tá? Que é a rodovia Amaral Peixoto, e mais um núcleo histórico que tinha ali tem nas redondezas ali. Ou seja, o advento da RJ 106 somado com um núcleo histórico pertencente à cidade, tá legal? Que provocou a formação do eixo comercial em Bacaxá. Tá legal? Bacaxá é distrito de Saquarema. É muito interessante. Se você, enfim, tiver a oportunidade de ir na cidade, você vai ver que tem um núcleo comercial ali bem característico. Por quê? Porque ele é bem às margens da RJ 106, tá? Muita gente não percebe isso, mas às vezes se não tivesse, por exemplo, a RJ 106 ali, Bacaxá não seria o que é. Tá legal? Então, pessoal, finalizando essa aula aqui de História pelo viés do estudo socioeconômico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, vou deixar aí para vocês algumas recomendações de leitura, o próprio texto do TCE, para você ler de maneira mais completa. O que eu faço aqui para vocês? Eu dou um direcionamento, tá legal? No site da prefeitura também tem a história, mas é uma história contada, tipo assim, pelo que eu percebi até o momento. Fala muito sobre os índios, foca muito nos índios, tá legal? Aqui não, aqui você tem uma visão geral da cidade, beleza? Enfim, também é válido você dar uma lida lá no texto da prefeitura, e eu vou ver a possibilidade também de fazer uma complementação do TCE com a prefeitura, aprofundando um pouquinho mais nessa história dos índios. Aí eu vou analisar bem o texto e ver se tem a necessidade também, porque eu acho que não vale muito a pena estudar coisa à toa, tá legal? Mas enfim, acho que essa aula aqui foi bastante interessante, bastante produtiva, e vamos cair para dentro dos exercícios aí e continuar o curso. Valeu? Até a próxima aí!